A minha história com Pietro Baldi vem de muitas vidas, e nesta atual vim como a sua neta. A minha bandeira é a obra, o seu representante, Pietro Baldi. Adelaide possui instrução superior em Economia e Filosofia da Matemática, terapeuta floral e mestre Reiki, foi adepta ao Vedanta, iniciada em budismo tibetano, fundou a SAM, Sociedade Amigos da Natureza, cujo trabalho foi esterilização de animais de pessoas carentes e de conscientização da importância da natureza. Atualmente, continua lecionando matemática e física. Orienta um grupo de estudos da obra de Pietro Baldi. Bem-vinda ao 24º Congresso Nacional Pietro Baldi e ao Estado do Espírito Santo, Adelaide. Bom, a segunda vez, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou percebendo que deveria ser um povo, né? Porque, ó, as duas mãos ocupadas já. Não temos mais mãos. Muito bem. Todo o trabalho, quando eu inicio, mesmo nos grupos de estudos, eu faço 1 minuto de silêncio, tá? Então, eu gostaria que todos vocês sentassem sem as pernas cruzadas, descruzando as pernas e braços, fechando os olhos e só prestando atenção na respiração, sentando confortavelmente, sem tensão nos ombros, nem nas mãos, relaxando, prestando atenção só na respiração. Ok. Vamos abrindo os olhos. Muito bem. Eu vou falar a respeito da vida de Pietro Baldi, certo? E é um assunto que, na maioria das vezes, me emociona. Então, eu peço um pouquinho de paciência de vocês. Muito bem. Se olharmos a história da humanidade, a gente percebe que de tempos em tempos surgem indivíduos diferentes, bem diferentes. Por que diferentes? Parece que eles estão muito além do nosso tempo, eles estão muito na frente do nosso tempo. E por esse motivo, eles têm uma visão diferente de como conduzir a vida. Porque se olharmos no nosso mundo atual, a nossa vida em maior escala ou em menor escala, ela é regida muito pela força, por guerras. Até hoje nós temos guerras terríveis no Oriente. Às vezes nós somos conduzidos pela astúcia. Mas isso será que é o caminho correto? Na verdade, esses indivíduos diferentes e especiais, por verem uma situação desastrosa como a nossa, infelizmente,
Eles procuram passar a mensagem, procuram, na verdade, relembrar aquilo que já foi ensinado há tantos anos, há mais de 2000 anos, que se quisermos ser felizes, se realmente quisermos alcançar a felicidade, não é por esse método, por esse caminho. É praticando a bondade, é praticando o amor. Até o século passado, ciência e religião pareciam duas coisas antagônicas, não podiam se misturar. Mas nós evoluímos e aquilo que não poderia ser dito em 1800 e até começo de 1900, hoje, graças à evolução, já pode ser explicado. Então, muitas coisas que até então eram só aceitas, como é o caso de assuntos religiosos, eram só aceitas por fé, verdades que eram só aceitas por fé ou até por medo, elas agora poderiam ser explicadas, poderiam ser demonstradas. Mas para isso era necessário que alguém tivesse essa capacidade de demonstrar essas verdades. Porque não é fácil. E aí surge justamente aquilo que eu falei, uma pessoa, um indivíduo que estava à frente do nosso tempo. E é por isso que eu vou falar de Pedro Baldi. Então, o Baldi, ele nasce, é interessante, ele nasce na Itália, na pequena cidade de Foligno. Foligno, sinceramente, na Itália é uma cidade totalmente sem importância. Ela atualmente tem algumas indústrias, mas naquela época não tinha nada. Mas é o interessante que ele nasce, essa cidade fica na Úmbria e bem perto da cidade de Assis. Assis, a cidade de São Francisco. Ou seja, ele nasce nas terras mais místicas da Itália. Porque essa região, a Úmbria, é onde nasceram e viveram grandes santos. São Francisco, Santa Clara, Santa Ângela. A Santa Ângela é a padroeira de Foligno, por sinal. São Rufino e outros seguidores de Cristo, outros seguidores de São Francisco. Então, realmente quem passa por Foligno, na parte antiga, claro, ela tem uma energia diferente, assim como a cidade de Assis. Porque essas cidades, a parte antiga, são intocáveis. Não pode ter a parte moderna, mas a parte antiga, inclusive as casas são feitas todas de pedra, pedras muito grandes, porque era isso que era usado na Idade Média. As casas lá são de 1200, do ano 900, do ano 1000, e até hoje são as mesmas casas, não mudaram. E depois tem a parte nova. Então o Baldi, ele nasce justamente em Foligno, e ele é filho do Santo Ubaldi, o pai, e Lavínia Aleori Ubaldi. Muito bem, os dois são muito ricos, eles realmente são ricos, e por esse motivo, a habitação deles é o Palácio Ubaldi, um palácio bonito, muito bonito, grande, cheio de afrescos. Muito bem. Agora um fato interessante, gente. Na ocasião do nascimento de Ubaldi, eles haviam se mudado para uma casa bem mais simples. Uma casa com o necessário, claro.
mas bem mais simples, porque o palácio estava em reforma. Aí eu me perguntei um dia, mas por que essa família, inclusive a mãe de Ubaldi, era muito religiosa? Então o nascimento de uma criança era uma coisa muito, muito importante. Porque justamente na hora que uma criança vai nascer, eles vão mudar de um palácio, onde tinham todas as comodidades, vão mudar para uma casa menor e vão reformar o palácio justamente nessa época. Eu achei uma coisa muito estranha, porque é um fato muito importante o nascimento de uma criança. E, no entanto, Ubaldi não nasceu na opulência do palácio. Então, é uma grande característica já desde o nascimento. Ele nascer numa casa que tinha o necessário, mas não a opulência, o luxo, as comodidades do palácio. Ele cresce, é uma criança alegre, feliz. Só ele tinha uma particularidade. Ele perguntava exaustivamente a respeito de tudo. Tudo ele queria saber nos mínimos detalhes e não se satisfazia com qualquer resposta, não. Se a resposta não fosse convincente, mesmo ele sendo jovem, bem pequeno, 4 anos, 3 anos, ele ficava perguntando. Era uma coisa não comum. E como ele não ficava satisfeito com as respostas que recebia, ele insistiu para ir para a escola com idade bem jovem, de 5 anos. Uma coisa diferente, porque naquela época, na Itália, a idade para ir à escola era de 6 anos. Mas ele vai para a escola. Ele consegue entrar na escola aos 5 anos. Muito bem, ele mesmo conta no livro História de um Homem que a escola não foi o que ele imaginava que fosse. Ou seja, não lhe dava as respostas que ele gostaria de ter. Mas aconteceu alguma coisa interessante. Quando o professor de ciências foi explicar a teoria da evolução de Charles Darwin. Claro, a evolução das espécies, né, da matéria. Veja, uma vez no liceu, ouvi o professor de ciências pronunciar a palavra evolução. Foi um ótimo, um relâmpago, um susto. Depois trevas. Ainda não compreendia bem, mas aquela ideia deveria ser a espinha dorsal do seu sistema, do seu destino. A evolução é realmente o tema central, um dos assuntos mais importantes da obra de Ubaldi. Ubaldi tinha também como característica a obediência. Isso já vinha vindo de outras vidas. E ele gostaria de ter cursado medicina, mas, por vontade dos pais, ele acaba se formando em jurisprudência pela Universidade de Roma. Foi em 1910. Ele se forma em jurisprudência e ele tem o tema livre na tese de doutorado. E veja qual é interessante o título da obra que ele escolheu para fazer como tese de doutorado: A expansão colonial e comercial da Itália para o Brasil. Então vejam que em 1910 o Brasil não era praticamente conhecido na Itália. Hoje ele é muito conhecido.
Ele ficou muito conhecido em 70, vamos dizer a verdade, graças ao Pelé. Tá certo? Mas ficou muito conhecido no mundo inteiro, o Brasil, não só na Itália. Mas em 1910 ele não era conhecido, mas já estava no coração de Ubaldi. Certo? E esse trabalho foi tão aplaudido pela comissão organizadora que os pais ficaram tão contentes que lhe deram de presente uma viagem para os Estados Unidos. E assim Ubaldi vai para os Estados Unidos, uma viagem que durou aproximadamente 6 meses. Era costume da época o casar. Então o jovem, o Pietro Ubaldi, tinha que casar. E também, como costume da época, sempre os pais tinham que escolher a noiva. E eles escolheram a dedo. Eles escolheram Maria Antonieta Solfanelli, uma jovem que tinha passado toda a sua juventude no internato de freiras francesas. Por quê? Porque ela era órfã de pai e mãe. Então, nesse internato de freiras francesas, ela começou a adolescência e foi até o casamento. Ela era uma jovem rica, muito rica, bonita, culta, porque dentro do internato só não podia estudar, não podia fazer mais nada. Então, eu acredito que também ela estava querendo casar também para sair do internato, porque ela não tinha o dom de ser freira. Então, se conheceram e se gostaram, ainda bem que se gostaram, mas tinha que se gostar, e casaram. E o casamento foi dia 5 de agosto de 1912. Desse casamento nascem 3 filhos. Franco, o mais velho, que morreu na Batalha de Tobruk, na Segunda Guerra Mundial. Vincenzina, que também morreu pequenininha, com 2 ou 3 anos, devido à influenza, à epidemia de gripe espanhola. E Agnese, a caçula, que acompanhou Ubaldi até o seu desencarne. E eu vou dizer mais, Agnese não só acompanhou Ubaldi, mas ela foi a verdadeira guardiã de Ubaldi. Lutou para que a obra se realizasse. Se não fosse devido à filha, a obra não teria sido concluída. Então, ela foi uma guardiã de Ubaldi e da obra. Muito bem. Ubaldi, nessa altura, então, ela já estava casado com uma mulher que ele gostava, a esposa ele gostava, rico, viajado, tinha uma cultura invejável, porque além de formado em jurisprudência, ele dizia que não gostava de perder tempo. Então, como ele não estudava muito, porque ele dizia que ele só estudava para passar, e isso foi desde do pequeno até a formatura em Direito, ele só se interessou na hora da tese. Ele usava o tempo livre para estudar piano, então ele se tornou um excelente pianista. Mas além disso, ele falava e escrevia fluentemente o francês, o inglês e o alemão. Depois que ele veio para o Brasil, ele aprendeu o português também. Muito bem, mas até então eram esses 4 idiomas: italiano, inglês, francês e alemão. Então vejam bem, não era uma situação comum ser
tão rico, bem casado, uma cultura invejável. Mas, ou seja, qualquer pessoa se sentiria extremamente feliz, realizada, mas ele não se sentia realizado. Tinha alguma coisa dentro dele que o incomodava. Ele sempre queria saber, como coloquei antes, desde pequeno, tudo a respeito de tudo. E às vezes ele ficava observando os particulares da vida e via uma harmonia perfeita em tudo. E às vezes ele via um caos total. Então vejam os questionamentos de Ubaldi. Necessitava ter uma resposta convincente e exaustiva, pelo menos aos porquês fundamentais da vida. De onde venho, para onde vou, por que vivo, por que sofro. E ele escreve isso no seu diário: o universo é ordem ou caos? Isso com uma idade de pouco mais de 20 anos, 25, 26 anos. E o que acontece? Ele ficava remoendo isso. E ao mesmo tempo, é interessante que ele tinha esse tempo para pesquisar e para procurar respostas, graças à sua situação econômica também. Então veja como tudo é perfeito, tudo é organizado. Nós vemos isso depois. Na ocasião ele não percebeu que ele tinha a possibilidade de pesquisar e de procurar respostas também graças à sua situação econômica, ao seu lar que funcionava em perfeita harmonia. Então, um dia, caminhando à beira-mar, vejam, andando à beira-mar, com o olhar perdido no horizonte, compenetrado em seus pensamentos, intui que matéria, energia e espírito são a mesma substância. Imagine só você intuir que matéria, energia e espírito é a mesma substância. Isso, naquela época, ele tinha mais ou menos 27 anos. Portanto, foi mais ou menos em 1913. Não hoje, com os avanços da ciência, com avanços de tantas outras áreas, filosofias, religiões, mas naquela época, você intuir que matéria, energia e espírito são a mesma substância. E a diferença entre elas é o movimento, só movimento. Rotatório na matéria, assim, ondulatório na energia e espiralado, vorticoso, como um espiral, no psiquismo. Finalmente ele tinha chegado a uma resposta. Daquelas tantas perguntas que ele fazia, chegou uma resposta. Então está tudo resolvido. Não está resolvido. Ele queria saber como é que isso era possível, qual era a trama, o que ligava uma coisa na outra. Não estava tudo resolvido, ele queria saber tudo nos mínimos detalhes. E aí ele percebeu uma coisa interessante. Nessa altura, ele já tinha percebido que ele tinha naquela época, ele chamava de sensibilidade, intuição. Na verdade, era mediunidade. Ele tinha essa intuição ou mediunidade muito, muito apurada. Em várias situações, em vários momentos, ele tinha constatado isso. E ele percebeu um outro fato.
que quanto mais ele conduzisse uma vida de acordo com o Evangelho, olha o que o Maurício falou, tá certo? Não é para qualquer um conseguir conduzir a vida de acordo com o Evangelho, mas ele podia. Quanto mais ele conduzisse a vida de acordo com o Evangelho, ou seja, o melhor possível que ele pudesse fazer devido às circunstâncias, a sua mediunidade crescia, florescia, era mais forte. Então veja, para conquistar conhecimento, devo alcançar estado de purificação, que é leveza espiritual. Leveza, sair da matéria, deixar a matéria e permitir que a sua consciência se expandisse cada vez mais em direção ao alto. Apresentam-se as necessárias relações entre evolução e ascensão de um lado e mediunidade inspirativa do outro. Isso está escrito no livro As Noures. Então, ele percebeu que ele precisava sempre se esforçar para ser melhor. Agora, como ele poderia ser melhor? Essa é a questão. Ele não fazia nada de errado. E aí, ele tinha um hábito, toda noite, antes de dormir, e isso também, até quando, isso eu presenciei, quer dizer, presenciei em termos, eu sabia que ele fazia, mas eu não estava olhando. Porque eu convivi com ele até o seu desencarne. Então, quando ele se recolhia, a ordem lá em casa era não fazer barulho, que ele está fazendo as orações. Então, ele, antes de se recolher à noite, ele sempre fazia um profundo exame de consciência. Duas coisas eram religiosas. Era o exame de consciência e ele orava o Pai Nosso em latim. E a maioria das vezes ele começava, depois desse ritual, ele começava a escrever. Mas era isso, e aí depois começava a se entrar em contato com as esferas superiores e começava a escrever e ficava até umas 3 da manhã escrevendo. Era esse o ritual dele. Muito bem, então nessa ocasião ele vai fazer o exame de consciência e se perguntar onde ele poderia melhorar, porque ele queria leveza espiritual, ele queria mais leveza espiritual. E ele percebe que tem, na verdade, ele achou que tinha certas regalias. Eu hoje não vejo assim, mas ele via assim na ocasião. Ele viu, puxa vida, eu não preciso trabalhar, dar duro, eu posso fazer o que eu bem quiser, porque eu tenho uma situação econômica tranquila. Ele era muito rico. Na ocasião do casamento, a esposa, por ser muito rica, entrou com um dote muito grande. E pelo costume da época, ele deveria entrar com um dote equivalente ao dela. Então a fortuna deles era muito grande. Ele falou, bom, por que eu tenho tanto dinheiro, por que eu tenho tanta abastança, uma tranquilidade econômica tão grande, e tem alguns indivíduos que têm que batalhar muito para sustentar a família, ou até não tem condições mínimas de sobrevivência. Então ele decide tomar uma decisão bombástica. Ele vai renunciar ao seu dote, não ao dote da esposa.
Ele vai renunciar ao seu dote, aquele dote que ele recebeu no casamento, em favor dos mais necessitados. Não foi em favor da família. A família toda dele era muito rica. Seria ridículo você estar doando um monte de dinheiro para gente muito rica. Ele doou para, através da igreja, para os mais necessitados. E isso aconteceu na madrugada do dia 14 de setembro de 1931. 14 de setembro de 31. O interessante é que 700 anos antes, neste mesmo dia, São Francisco recebe as estigmas. É uma outra coisa interessante para se pensar. 700 anos antes, no mesmo dia, que é o dia da Santa Cruz, São Francisco recebe as estigmas e o único testemunho naquela ocasião foi Frei Leão. E nesse mesmo dia, em 1931, o Balde renuncia aos seus bens. No dia seguinte, ele vai andar nos arredores da propriedade, e a propriedade se chama Tenuta Santo Antônio. Tenuta, em italiano, significa chácara. Chácara Santo Antônio. E ele vai andar, como ele sempre fazia, porque o Balde gostava muito de andar, e quem o acompanhava sempre era o cachorrinho do caseiro, um vira-latinha branco. E vejo o que acontece. O Balde caminhava tranquilamente, com o coração envolvido, na euforia de um grande triunfo espiritual. Qual o triunfo? Ele tinha conseguido se desprender de bens materiais. Uma espécie de potente vibração em alta tensão se estava concentrando e acumulando dentro dele. E ao mesmo tempo sentia confusamente que alguma coisa ainda imperceptível se estava condensando à sua volta, sem uma forma definida. Então ele percebeu alguma coisa ao redor dele, uma energia, mas muito forte. Uma capacidade perceptiva diferente da normal o advertia da presença de outros seres perto dele, vivos, entidades pensantes como ele. Então ele sentiu a presença de seres ao seu lado, acompanhando nessa caminhada. Foi assim que, com outra visão interior, diferente para os olhos físicos, e outra visão interna também, começou a perceber que se definiam duas formas ao seu lado. Foi assim que pôde sentir com clareza que à sua esquerda estava São Francisco e à direita Cristo. Não houve colóquio, não foi necessário, mas aquela visão ficou gravada a fogo na alma de Balde. Vocês conseguem imaginar andar e sentir Cristo ao seu lado e São Francisco? Deve ser um momento extremamente delicado. O que acontece? Vamos voltar lá. Isso foi no dia 14 de setembro de 31. Desse momento em diante, a capacidade mediúnica dele floresceu mais ainda, explodiu.
será que foi nesse momento, depois disso, que aconteceu? Talvez, é bem provável... Desculpa, é bem provável que o Balde, tendo feito a renúncia de seus bens, ele comprovou que ele teria a capacidade de levar adiante a missão. Porque a missão que teoricamente lhe foi confiada era uma missão muito grandiosa, muito complexa. E não bastava ser só competente racionalmente, tinha que ter bondade no coração. E ele, fazendo a renúncia de seus bens, deu essa comprovação. Porque a partir dessa data, como eu falei, a sua mediunidade explodiu. E na noite de Natal do mesmo ano, portanto de 31, ele recebe a maravilhosa mensagem de Natal. E essa mensagem, ela é lindíssima, mas eu só peguei um pedacinho. No silêncio da noite santa, escuta-me, põe de lado o teu saber e tuas recordações. Põe-te à parte, esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte no vazio, no nada, no mais completo vazio do espaço do tempo. Neste vazio ouve minha voz que diz: ergue-te e fala, sou eu. Não perguntes o meu nome, não procures individuar-me. Não poderias, ninguém poderia. Não tentes inúteis hipóteses. Vejam que interessante, dois pontos muito importantes. Escuta-me, põe de lado teu saber e tuas recordações. Por quê? É aquilo que o Maurício falou. As nossas recordações ficam na nossa mente e nós não mudamos a maneira de pensar. E nós não permitimos que outras coisas entrem dentro de nós. Para que alguma coisa entre, tem que estar aberta para que essa informação entre. E para que essa informação aberta, eu tenho que estar aberta não só na mente, mas no coração também. Porque senão é só uma informação. Ela não vai se transformar em consciência e muito menos na evolução da pessoa. Então, para que nós evoluamos, nós temos que estar abertos na mente e no coração. Por isso que aí diz, põe à parte as tuas recordações. E aqui embaixo, não perguntes o meu nome, não procures individuar-me. Não poderias. Ninguém poderia. Por que será que essa entidade falou que ninguém poderia? Assim como nós perguntamos, o Balde perguntou, por quê? Por que ele não quer se identificar? E ele sempre ia atrás até descobrir a resposta que o convencesse. Então, ele vai procurar em várias fontes. Ele penetrou no hinduísmo, no budismo, estudou muito a teosofia e estudou de começo ao fim Allan Kardec. E foi em Allan Kardec que ele lhe trouxe as respostas. Vejam, e quase no... Bom, depois eu falo. Quando ele vai estudar Allan Kardec, ele vai encontrar a resposta do porquê que a entidade não se identificou.
E é por isso que o balde chamou essa entidade de sua voz, para saber que era essa entidade. No final dessa mensagem, ela afirma o seguinte: eu presido ao progresso espiritual do vosso planeta, e para o progresso espiritual, um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Então, eu acredito que qualquer pessoa tem a condição de praticar um ato de bondade. Talvez não tenha condições de fazer uma descoberta científica, mas um ato de bondade todos podem praticar. Então, uma sugestão aos que querem seguir o balde, que estão absorvendo o balde não só com a mente, mas com o coração, que pensem no ato de bondade. Uma ocasião eu fiz a seguinte sugestão: olha, assuma que vai fazer um ato de bondade, não precisa ser grande, pode ser pequeno, 1 por mês, depois 1 por semana, depois 1 por dia. E aí, de repente, você, sempre que pode, você está fazendo um ato de bondade. Agora vamos ver a mediunidade. Como eu falei, ele foi procurar muito nos livros de Allan Kardec, tá? E o que ele descobriu nos livros de Allan Kardec que foi tão importante para ele, que ele transcreve no livro As Noures. Esse escrito aqui é dos médiuns, é de Allan Kardec. Médiuns, mediunidade se a entidade jamais viveu na Terra, médiuns inspirados. Ele copiou do livro de Allan Kardec. Se a entidade jamais viveu na Terra, ou também que seja tão elevada que vive em dimensões conceptuais e planos de consciência superiores, elas não terão um nome. Então, está aí o motivo da entidade não ter te identificado. E continua, médiuns inspirados, de Allan Kardec, tá? O balde transcreveu. Quando encontramos em um médium o cérebro dotado de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, próprio a facilitar-nos as comunicações, dele nos servimos de preferência, porquanto com ele o fenômeno da comunicação é muito mais fácil. Ou seja, a entidade vai procurar alguém que tenha a capacidade de transcrever a informação que ela passa. Porque a informação que algumas entidades passam são por palavras, realmente. Mas se a entidade está muito acima, ela não vai usar as palavras. Ela vai usar o sentir, a consciência da pessoa. Nossos pensamentos não necessitam da vestimenta das palavras. Então, essas entidades extremamente superiores, quando elas querem passar uma mensagem, elas precisam encontrar um médium que tenha esta capacidade. Porque senão, o médium não vai conseguir transcrever o que elas estão passando. Agora, o que o balde fala? É necessário tornar tudo acessível e compreensível. Na maioria das vezes, os místicos renunciam a tal empreendimento, confessando que não existe na linguagem humana imagens e palavras adaptáveis a esse fim. É-nos necessário encontrá-las. Devemos exprimir o inexprimível. Ou seja, cabe ao médium traduzir em palavras aquilo que a entidade lhe transmite de uma forma diferente.
Aí ele fala da mediunidade dele. Minha mediunidade é uma verdadeira função de vida. Não é fenômeno do tipo imóvel, mas se transforma com a minha evolução. Ou seja, para ele, tudo tinha que evoluir, inclusive a mediunidade. Existem mediunidade e todas elas são muito válidas, mas de níveis diferentes. E a mediunidade, como tudo no nosso universo evolui, não poderia deixar de ser diferente, tinha que evoluir. A mediunidade, se pertence ao nosso universo, ela também tem que evoluir. No primeiro caso, são imobilizados os centros nervosos afetivos do coração. É o caso dos místicos, né? Eles sentem por aqui, os místicos, uma expansão de consciência muito grande, tá certo? E às vezes não sai disso daqui, quer dizer, eles sentem uma expansão de consciência, mas não vem uma informação. No segundo, os centros intelectuais do cérebro, atravessando esses dois tipos de